Zira. Protocolo Novarium. Ano de 1960. No corredor frio da base subterrânea. O elevador subia com um rangido metálico que cortava o silêncio. Capelete, então com apenas 7 anos, estava sentado na cama, apertando a alça da mala. Vestia sua melhor roupa, uma túnica rústica escura que parecia grande demais para o seu corpo magro. Ruth passou como um furacão, escoltada por seguranças carregando maletas cheias de documento. Quando o elevador desceu trazendo Gor, a tensão explodiu. Ruth segurou o braço de Gor com força. Seus olhos não eram mais apenas de pânico, brilhavam com a autoridade de séculos de segredo. Tudo está piorando. Não podemos levar mais ninguém. Crie o caos se eles chegarem perto. A ordem ecoou como um trovão na mente de Gor. No mesmo instante, algo mudou em seu olhar. A empatia que ainda sentia por Capelete foi sufocada por uma lealdade ancestral, mecânica, irrefriável, e sua promessa de levar ele consigo já não valia nada. Ela não era mais apenas uma fugitiva. Era uma engrenagem do protocolo Novarium. Gor se ajoelhou diante do menino e lhe entregou uma chave de metal frio e um pingente pendurada num cordão improvisado. É do meu baú, sussurrou, abraçando-o com força. Estão as minhas coisas mais importantes lá dentro. Eu prometo que volto para buscar todos vocês. Capelete não entendeu o peso da frase naquele momento. Só guardou a chave contra o peito e prometeu, em silêncio, que nunca abriria o baú até que Gor retornasse. O refúgio e a obsessão. O despertar da lua. O esconderijo de Ruth era um backer de informações confidenciais. Pilhas de jornais internacionais dividiam espaço com relatórios datilografados, obtidos através de subornos e contatos que sua linhagem cultivara por décadas no alto escalão. Ruth estava debruçada sobre uma série de artigos científicos que não chegavam ao público. Eles falavam sobre a síndrome da confusão, um fenômeno bizarro que atingia centros de pesquisas aeroespaciais. Engenheiros e astronautas relatavam desorientação, perda de memória recente e uma névoa mental que paralisava cálculos complexos. As teorias variavam entre sabotagem russa, armas psicotrópicas da CIA, nos círculos mais fechados, interferência extraterrestre. O dado que mais aterrorizava Ruth era confidencial. Os redes mais avançados haviam triangulado a origem da radiação invisível que causava a síndrome. Ela vinha da Lua. A sentinela lunar havia despertado e estava tentando emburrecer a humanidade para impedir o avanço espacial. Mas havia algo que os cálculos alienígenas não previram: a resiliência humana. Ruth lia, com uma mistura de admiração e pavor, como os cientistas estavam criando protocolos de blindagem de chumbo e sistemas de redundância mecânica que permitiam retomar os cronogramas. Apesar dos atrasos, eles estão conseguindo, sussurrou Ruth, a voz trêmula. Eles estão se protegendo da Lua. Ruth sentia que os alienígenas haviam subestimado os homens. Se a radiação lunar falhasse em conter a humanidade, a próxima etapa do sistema de defesa seria automática. Ela sabia que sua família deveria usar a última cartada. O vírus mortal guardado em seu sangue nas ruínas. O Armagedon biológico que devolveria ao mundo a Idade da Pedra era a única forma de garantir que ninguém jamais chegasse à Lua para confrontar a sentinela. Mas Ruth relutava. Cada satélite que cruzava o céu era, para ela, um triunfo da vida sobre o controle biológico que a escravizava. Ela usava sua influência para monitorar cada passo da NASA e da agência soviética, torcendo secretamente para que eles fossem rápidos o suficiente para vencer o protocolo antes que ela perdesse a vontade de resistir. No canto da sala, Gor permanece como uma estátua de ressentimento. 6 anos de exílio haviam transformado sua devoção em uma lâmina afiada. Por quanto tempo mais você vai observar o progresso deles, Ruth? A voz de Gor era um veneno baixo. A lua já deu o sinal. A síndrome da confusão é o aviso. Se você não liberar o vírus, a ilha fará isso por você. Você é a zeladora, não uma espectadora. Ruth não respondeu. Ela pensou em Capelete, deixado para trás na ilha vulcânica. As últimas notícias de 2 anos atrás diziam que o garoto criara uma sociedade funcional entre os mutantes. Ícaro vigiava os céus, Lau curava os feridos e Milo mantinha a paz telepatática. Enquanto o mundo lá fora se preparava para conquistar o espaço, Capelete cuidava de erros genéticos e plantações de milho em silêncio. Gor odiava aquela inércia. Ela nunca soube a localização exata da ilha, um segredo trancado no mapa genético de Ruth, e essa ignorância a consumia. Ela sentia o chamado das ruínas, a vibração do Novarium que Ruth agora tentava ignorar com pilhas de jornais. Para Ruth, o presente era uma corrida contra o tempo. Se a humanidade não chegasse às estrelas logo, ela teria que cumprir seu destino e apagá-los da história. 80 meses depois a ilha era uma prisão de névoa, rochas vulcânicas e calor opressivo. Capelete, agora com 14 anos, já não lembrava o menino assustado da base. Magro, quase esquálido, mas com músculos definidos pelo esforço brutal de sobrevivência. No pescoço, o pingente polida pelo manuseio constante era seu único talismã. Os suprimentos haviam acabado havia muito. Ele libertara a maioria dos mutantes na selva, mantendo apenas os mais perigosos e instáveis trancados nas celas inferiores, alimentando-os com o que restava. Fazia isso por dever e pela promessa sussurrada de Gor. Ainda acreditava que ela voltaria. Naquela tarde, o céu se rasgou com um assobio agudo. Uma caixa metálica caiu do nada, impactando na mata. Capelete a arrastou até um lugar aberto. O objeto era frio,
Emitia uma luz verde azulada pulsante e trazia gravada uma insígnia, a mesma que tantas vezes havia sendo desenhado por Gorry pelas pedras das ruínas antigas. Ele puxou a chave do pescoço. O desenho era idêntico. Foi ela, pensou, o coração martelando. Gorry enviou ajuda. Ela não me esqueceu. Ele se ajoelhou e começou a cavar freneticamente, tentando enterrar a caixa, escondendo-a para analisar com mais tarde, e com mais segurança. Foi quando ouviu o estalo de galho. Nala e Kira surgiram da vegetação. As irmãs felinas eram o resultado dos experimentos de hibridização, mas à primeira vista poderiam facilmente passar por humanas. Seus corpos eram mais musculosos e definidos do que o comum, com uma presença física marcante. As diferenças reais estavam nos detalhes: garras retráteis nas pontas dos dedos e olhos de pupilas verticais, que denunciavam sua natureza. Nala, a mais velha, alta e esguia, usava calças táticas rasgadas e uma regata preta justa. Kira, a mais nova, era mais baixa e compacta, com força explosiva evidente em cada movimento. Seus olhos âmbar carregavam impaciência constante, e sua postura era mais agressiva, sempre pronta para o confronto. Vestia uma jaqueta de lona sem mangas sobre uma camiseta puída. Enterrando o tesouro. Nojento, zombou Kira, a voz rascante. Capelete congelou. Tentou disfarçar. Nada, só a comida da base não caiu bem. Tive que cagar, e enterrei. Forçou um sorriso amarelo, fingindo constrangimento. As situações eram tão humilhantes que as irmãs franziram o nariz. Que nojo, disse Nala. Vamos embora, Kira. O cheiro aqui tá insuportável. As duas se afastaram pela trilha. Capelete ficou parado, aliviado por dentro. O disfarce havia funcionado, mas Nala não era tola. A uns 20 metros, puxou a irmã para trás de uma árvore. Ele tá mentindo, sussurrou. Não saiu do lugar. Tá guardando alguma coisa. Vamos pegar. Capelete sentiu o silêncio ficar pesado. Elas não reapareceram na trilha. A pera não a tomou conta. Ele começou a se afastar devagar, fingindo voltar para a base, mas sem tirar os olhos do coqueiro. As irmãs perceberam. É agora, disse Nala. Elas saíram em disparada, rápidas e precisas. Capelete viu as duas voltando. O pânico foi total. Ele correu de volta para o coqueiro, atirou-se na areia e cavou como um louco. Suas mãos encontraram o metal frio. Agarrou a caixa contra o peito, ofegante, encurralado. Nala e Kira pararam a poucos metros. Temos, prontas para atacar, os olhos fixos no objeto que brilhava em seus braços. Capelete não era mais o garoto que limpava celas. A frase de Ruth cria o caos se eles chegarem perto latejava em sua têmpora como um comando ancestral que ele nem sabia que carregava. A salvação e o apocalipse agora tinham o mesmo símbolo, e ele morreria antes de deixar que as irmãs tocassem o que restava de sua esperança.